para um tema que é destaque em todos os jornais do mundo inteiro. A gente estava dizendo aqui de notícia, né? É muito raro acontecer de você ter quase a totalidade dos jornais do mundo inteiro com uma única manchete. E é exatamente o que está acontecendo agora. E quem provocou isso foi o relatório que foi divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o chamado IPCC. Esse painel estava sendo muitíssimo esperado porque ele traz a leitura em detalhes sobre o que aconteceu com o clima e qual foi vamos dizer assim, a intervenção, o grau de intervenção dos homens, né, da humanidade para uma piora do clima no planeta Terra. Esse relatório faz um alerta de que a temperatura média do planeta deve subir ao menos 1,5 graus nas próximas 2 décadas. Nós ouvimos aqui a vice-presidente do IPCC, a Thelma Krug, que disse que os impactos previstos pelo estudo serão diversos. Claro que os impactos que estão ali colocados nesse relatório e fortalecidos, ou serão fortalecidos num relatório que sai em fevereiro de 2022, que trata dos impactos da mudança do clima, e aí já atualizando os dados desse relatório de 2018, apontam para inúmeros impactos, tanto no sistema humano, questão de saúde, quanto também para os ecossistemas, meios de subsistência, né? Aqueles que dependem do mar, da pesca, aqueles que dependem da agricultura, todas as áreas, todos os setores de uma forma ou outra, e diferentemente em diferentes partes do mundo, serão afetados. A Thelma Krug também explicou o papel da interferência humana sendo significativo para essas mudanças climáticas. Nesse relatório que saiu, então, que foi hoje publicado, né, fica de uma forma indiscutível a influência humana na mudança do clima. Inclusive, essa influência humana é que está tornando esses eventos climáticos extremos mais frequentes, mais intensos, mais duradouros, como, por exemplo, as ondas de calor, forte precipitação, seca, e alguns dos eventos climáticos extremos na última década seriam extremamente inviáveis se não houvesse influência humana no sistema climático. Olha, Sidney, vai acontecer agora entre 31 de outubro e 12 de novembro a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O encontro vai acontecer em Glasgow, na Escócia. E esse relatório do IPCC é a premissa para este debate. Nós vamos continuar falando disso, até porque eu estou cheia de dúvidas e nós vamos aproveitar então esse momento para esclarecer alguma delas com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, e já está na linha conosco. Carlos, bom dia, obrigada por estar aqui conosco nesse dia. Eu chamei a atenção aqui para o fato de termos uma única manchete no mundo inteiro e faz sentido que esse alarme soe no planeta como um todo, não? Sim, bom dia. Olha, nada de tão relevante aconteceu, eu diria, para a humanidade nos últimos séculos do que um relatório conclusivo que aponta as dificuldades que a humanidade terá que trilhar no futuro. Não é? Esse relatório, ele nos dá uma demonstração de qual é o cenário futuro e, principalmente, ele obrigatoriamente faz com que a humanidade ela interfira na matriz energética do mundo, não é? Com a redução de gases de efeito estufa, dizendo que não há mais tempo para postergar qualquer tipo de decisão. Quando o relatório diz que a partir de 2030 nós temos 1,5 grau de aquecimento global, isso significa que já estamos no limiar aceitável, onde você começa a ter eventos extremos muito frequentes, não é? Então, a questão temos que mudar a nossa forma de viver, nós temos que mudar a nossa matriz energética e não há mais tempo para que
que as medidas não sejam tomadas, né? Elas têm que ser imediatas. Isso mesmo. Quero sim perguntar para o Carlos Bocuí, Thaís, até porque o Brasil tem um papel protagonista, profundamente relevante. Professor, para a surpresa do mundo, Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, permaneceu no cargo durante muito tempo e com um histórico lamentável de devastações, queimadas, atitudes de desmontagem da máquina pública fiscalizadora, do próprio IBAMA, de outras fundações e institutos que faziam isso também. Só para o senhor ter uma ideia, eu recebi na semana passada uma informação que a terra Yanomami, uma parte dela, está devastada por grotas profundas, enormes, espaço buracado, cheio de máquinas, água e mercúrio, porque se permitiu ali a entrada de garimpeiros fazendo esse serviço ilegal, né? Inclusive, Yanomamis entraram para a selva. Eles estão agora em lugares de difícil acesso que nem mesmo os profissionais que cuidam de questões sanitárias e de saúde conseguem alcançá-los, porque eles têm contatos com os chamados brancos, né, através de serviços sociais relevantes. A minha pergunta que eu faço para o senhor é, agora sem Ricardo Salles, mudou alguma coisa? Não. O que nós temos assistido é a inércia do governo federal no sentido da proteção da Amazônia. Isso é muito preocupante, porque a Amazônia, ela enfrenta, além do desmatamento, que no mês de julho atingiu a cifra de 1.400 quilômetros, né, de desmatamento, nós temos ainda o problema exatamente do aquecimento global que está levando a um maior aquecimento da região. E a perspectiva é que a Amazônia, no futuro, ela, por conta de secas constantes, ela passe por um processo de desertificação, se transformando numa savana. Tanto que o lado oriental da floresta, ele já, segundo os dados do INPE, ele sequestra menos carbono do que emite, né? A floresta está perdendo a sua capacidade de fazer fotossíntese. Então, nunca foi tão necessário a proteção da Amazônia, exatamente porque ela está chegando no ponto de não retorno. A ideia que se tem é que uma destruição de 25% da Amazônia levaria a esse ponto onde não há mais possibilidade de retomar o equilíbrio ecossistêmico. E aí tem uma questão relevante, que a Amazônia ela é o grande berço das chuvas de todo o continente, né? Você tem aí, por exemplo, para o estado de São Paulo, 40% da umidade proveniente da Amazônia. Então, a destruição da Amazônia traria um desequilíbrio impensável para a sociedade brasileira, principalmente para um país como o Brasil, onde a economia está baseada no agronegócio. Carlos, eu queria falar aqui especificamente desse relatório, que ele vai ser a base dessa discussão da COP26. Há outros capítulos que deverão ser apresentados durante a COP26, mas queria te ouvir sobre esse que já traz pelo menos 5 cenários possíveis para o futuro e não tem nenhum bom. Tem o menos pior, né? Vamos dizer assim, que é aquele que se a gente, a partir de ontem, começar a fazer tudo absolutamente certo, de alguma forma a gente consegue, pelo menos, estabilizar a situação. Eu queria a tua avaliação sobre estes cenários, o quanto que a gente tem que se preparar e agir. Olha, a questão é que nós temos que nos preparar, porque 1,5 graus para 2030 é praticamente impossível que a gente consiga conter as emissões até lá, porque toda a matriz mundial ela tem um forte lastro nas emissões de gases de efeito estufa, não é? Você vê países como China, Índia, Estados Unidos, e mesmo o Brasil é o 6º maior emissor, esses países não estão tomando as devidas medidas para conter os gases de efeito estufa. Então aí a gente fala de um potencial de gases, por exemplo, você tem o metano, que ele é um gás que ele permanece pouco tempo na atmosfera, e se você cortar, então você vai ter a possibilidade de retirar o efeito nefasto do metano, que é um gás de efeito estufa. Por outro lado, o carbono, ele permanece por milhares de anos. Então, a grande questão é que o que foi lançado na atmosfera vai continuar reagindo. Então, a grande lição da humanidade é se preparar, fazendo os estudos de vulnerabilidade para saber quais os investimentos necessários para conter
os episódios extremos. Não é? E aí, o grande problema, o grande ativo que o Brasil tem, realmente é a Amazônia. O Brasil tem que investir maciçamente na proteção da Amazônia se quiser manter o seu equilíbrio hidrológico continental. Isso é uma questão importantíssima. E aí tem todo o cuidado que deve-se ter com áreas de risco, áreas inundáveis, áreas sujeitas à intrusão de marés, que é o caso da elevação do nível do mar, porque o que ocorre no cenário atual é que os episódios extremos, que são naturais, muitas vezes naturais, eles vão ser potencializados por essa quantidade de gases da atmosfera, do aquecimento global. Então, o que se espera é que você tenha muito mais problema climático, não é? E um dos mais sérios para o Brasil é a segurança alimentar, né? Se o Brasil não fizer a lição de casa, ele vai perder áreas de produção agrícola e isso representaria uma grande quebra na produção de alimentos para o Brasil. Sidney, não estamos te ouvindo? Nós estamos... sim, sim. Perdão, estava fechado aqui. Professor, nós estamos muito próximos, né? 2030, 9 anos, está logo ali, né? O que, do ponto de vista prático, aqui no Brasil podemos fazer? Olha, a primeira questão é um estudo sobre as vulnerabilidades, para você implementar medidas mitigadoras e compensatórias preventivas, não é? Então, esse aspecto, ele atinge principalmente as populações mais vulneráveis, aquelas que estão em locais que representam risco. Isso é necessário que se faça efetivamente. Para se ter uma ideia, o governo americano, o Congresso americano, através de um acordo que foi inédito entre democratas e republicanos, destinou, a questão de uma semana atrás, dezenas de bilhões de dólares para essa finalidade. Então, o que nós vamos precisar no Brasil é um grande investimento nesse processo de mitigação e compensação para o cenário adverso, né? Por outro lado, como eu já disse, a grande questão é o investimento na proteção da Amazônia, que é a grande massa florestal que é responsável pela, eu diria, pela hidrologia do próprio continente. A influência da Amazônia vai até a formação da Bacia do Plata, não é? Então, essas são as medidas de prevenção para os efeitos. Agora, por outro lado, o grande investimento no corte das emissões, né? Emissões de combustíveis fósseis. Esse é o a grande lição de casa que nós temos que fazer, né? Muito cuidado, no caso do Brasil, com a questão do rebanho bovino, não é? Que é um problema sério por conta da emissão de metano. O Brasil tem que cuidar exatamente dessas emissões. Um outro ponto é não permitir que a matriz hidrelétrica do Brasil seja transformado numa matriz de usinas termoelétricas com queima de gás natural, o que emite mais metano para a atmosfera. Ou seja, a lição de casa, ela implica numa revisão da matriz energética do Brasil, não é? Na contenção das emissões de gases de efeito estufa de toda forma e no estudo das vulnerabilidades para prevenir acidentes extremos e proteger as populações, especialmente as que estão em áreas mais vulneráveis. Olha, nós conversamos aqui com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Carlos, vai ser apenas a nossa primeira conversa com você aqui no Espaço CNN. Espero tê-lo de volta aqui conosco, porque esse é um tema que teremos que voltar nele muitas vezes. Agradeço e lhe desejo um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Até logo.